Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula e hoje vamos falar de um dos experimentos mais clássicos da psicologia social, o famoso experimento de Robbers Cave, da Caverna dos Ladrões. Ele foi realizado na década de 1950 por Muzaffer Sherif e seus colaboradores. E esse estudo investigou como que a competição entre grupos pode levar ao conflito e à hostilidade, mas também como que a cooperação em objetivos comuns pode reduzir essa hostilidade e promover a paz entre grupos. O experimento aconteceu em um acampamento de verão com dois grupos de garotos de 11 anos que foram colocados em situações competitivas. O que aconteceu a seguir chocou os pesquisadores e revelou muito sobre o comportamento humano em situações de conflito. No entanto, existe uma primeira versão desse estudo que nunca foi publicada, o experimento de Middle Grove, um experimento que aconteceu 1 ano antes do famoso experimento Robbers Cave. Nesse vídeo vamos explorar os detalhes dos dois experimentos, tanto de Middle Grove quanto do experimento de Robbers Cave. Além disso, vamos apontar elementos de manipulação que aconteceram nos dois experimentos e que, ao menos durante a gravação desse vídeo, ainda não são citados nos livros de psicologia. Bom, mas antes de falarmos dos estudos propriamente ditos, é importante falarmos um pouco sobre o pesquisador, Muzaffer Sherif. Nascido no verão de 1905 e criado na província de Izmir, na Turquia, durante os últimos dias do Império Otomano, Sherif ganhou uma vaga em Harvard para estudar psicologia. Mas ele se sentiu meio frustrado com a estreiteza da disciplina, que envolvia principalmente a tediosa observação de ratos de laboratório. Em vez disso, ele acabou sendo atraído para o campo que estava emergindo, o campo da psicologia social, que analisa a maneira como o comportamento humano é influenciado por outras pessoas. Em particular, ele ficou obcecado pela dinâmica de grupos, como os indivíduos se unem para formar unidades coesas e como que essas unidades podem facilmente se digladiar. Após a Segunda Guerra Mundial, ele não era o único que estava interessado nesse tema. No início de 1953, a Fundação Rockefeller deu a Sherif o equivalente a $38 mil, cerca de $428 mil se a gente ajustasse para os dias de hoje. Era muito dinheiro. Algo em torno de R$2.200.000 para ele realizar uma pesquisa que poderia mudar a sua carreira para sempre. Foi aí que surgiu a ideia de realizar o primeiro experimento que nunca foi publicado, o acampamento de Middle Grove. Dessa vez não haveria ratos de laboratório. Os sujeitos seriam crianças de 11 anos e nem eles nem seus pais tinham ideia do que eles estavam se inscrevendo. O plano de Sherif era reunir um grupo de meninos, permitir que eles se tornassem amigos e depois separá-los em 2 facções para competir por um prêmio. Nesse ponto, ele acreditava que eles esqueceriam suas amizades e começariam a demonizar uns aos outros. Depois que os 2 grupos se tornassem inimigos, olha a ideia que ele teve. Sherif planejava iniciar um incêndio florestal nas proximidades do acampamento. Aí, enfrentando uma ameaça que era compartilhada por todos, eles seriam forçados a trabalhar como uma equipe novamente. O experimento de Sherif aconteceu pouco tempo antes da publicação do livro O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um livro de William Golding, publicado em 1954, que nos conta a história de um grupo de meninos ingleses que ficam presos em uma ilha deserta depois de um acidente de avião. E eles precisam se organizar para sobreviverem, mas rapidamente começam a entrar em conflito. E aí, à medida em que as tensões vão aumentando, o grupo de estudantes se divide em 2 e a luta pelo poder se torna cada vez mais intensa e violenta, levando-os a questionar suas próprias identidades e a natureza humana. Essa obra é considerada uma alegoria sobre a violência, a natureza humana e a necessidade de uma ordem social para conter nossos instintos mais primitivos. Mas enquanto William Golding, o autor do Senhor das Moscas, procurava mostrar que os meninos eram por natureza maus, Sherif acreditava que o contexto era tudo. Ele acreditava que a competição por recursos escassos poderia levar as pessoas à inimizade, mas se eles tivessem um obstáculo em comum, eles se ajudariam.
E as histórias dos experimentos de Middle Grove, esse primeiro experimento, e de Robbers Cave, que é o famoso que aconteceu depois, são contadas com bastante detalhes no livro The Lost Boys, de Gina Perry. E de acordo com a autora, durante a sua juventude, Sherif testemunhou a violência interétnica entre turcos, gregos e armênios. E isso custou dezenas de milhares de vidas. Gina Perry acreditava que o desejo de Sherif de entender as causas daquela catástrofe e, é claro, mostrar ao mundo uma forma de prevenir outra como ela, foi o que moveu a criação do experimento. Mas essa primeira versão do experimento não correu conforme esperado. E como eu disse, a primeira versão do experimento aconteceu em Middle Grove. Middle Grove é uma aldeia na cidade de Greenfield, lá no estado de Nova York. E esse estudo de Middle Grove aconteceu um ano antes do estudo de Robbers Cave, da Caverna dos Ladrões, que é o estudo que ficou famoso. E apesar de ter recebido aquela pequena fortuna da Fundação Rockefeller, esse primeiro estudo nunca foi publicado ou descrito por Sherif. Em uma circunstância bem semelhante ao estudo de Robbers Cave, que aconteceria um ano depois, 24 meninos carentes foram reunidos para estudar a dinâmica de grupo e o desenvolvimento de grupos internos e externos. A carta que foi fornecida aos pais para obter consentimento não era totalmente enganosa, mas omitia elementos importantíssimos do experimento. A carta indicava que os meninos de 10 e 11 anos estariam participando de um estudo sobre relações infantis e organização social entre crianças. Nesse estudo de Middle Grove, os meninos inicialmente fizeram amizade uns com os outros. Depois, as crianças foram divididas arbitrariamente em dois grupos, os Pythons e os Panthers. E foi aí que o experimento já começou a degringolar. Como eu falei antes, as crianças já tinham feito amizade entre si. Aí quando elas foram divididas aleatoriamente, não foi por afinidade, quando elas foram divididas aleatoriamente em dois grupos, muitas delas ficaram separadas do amiguinho. E apesar de sua pretensão inicial de deixar os meninos de 11 anos por conta própria, Sherif e sua equipe de colaboradores se passaram por conselheiros e zeladores do acampamento e interferiram o tempo todo para arquitetar o resultado que esperava. Ele acreditava que poderia tornar os dois grupos, os Pythons e Panthers, em inimigos por meio de uma série de exercícios de frustração. Esses exercícios de frustração incluíam seus assistentes roubando roupas das tendas dos meninos e cortando a corda que segurava a bandeira caseira dos Panthers. Tudo isso na esperança de que culpassem os Pythons. Os Pythons não tinham nada com isso. Um dos pesquisadores chegou até a destruir a barraca dos Panthers, jogou suas malas no meio dos arbustos e quebrou o ukulele de um dos meninos. No entanto, para a consternação de Sherif, as crianças simplesmente não podiam ser persuadidas a se odiarem. Não era mais possível. Depois de perder um cabo de guerra, os Pythons declararam que os Panthers eram de fato o melhor time e que eles mereciam a vitória. Os meninos concluíram que as roupas perdidas eram resultado de alguma confusão com a lavanderia. Depois que cada um dos Pythons jurou sobre uma bíblia que não cortaram a bandeira dos Panthers, qualquer conflito acabou. No momento desse incidente com as malas e com o ukulele, os meninos começaram a perceber que estavam sendo manipulados. Aí, em vez de se virarem um contra os outros, eles ajudaram a armar a barraca e passaram a olhar com desconfiança para os seus conselheiros do acampamento, que na verdade eram os pesquisadores totalmente enviesados, né? Talvez você só quisesse ver quais seriam nossas reações. Disse um deles. Essa robustez dos valores civilizados do menino foi um golpe para o Sherif, deixando-o com raiva o suficiente para querer socar um dos seus jovens auxiliares acadêmicos. E aí foi descoberto que os fortes laços de amizade que foram feitos no início do acampamento já não eram facilmente rompidos mais. E felizmente, o Sherif nunca iniciou o tal do incêndio florestal. Ele abortou o experimento quando percebeu que os meninos não viraram inimigos. Mas lembre-se, a Fundação Rockefeller deu para o Sherif o equivalente a mais de 2 milhões de reais. Se ele voltasse de mãos vazias, ele ia enfrentar não só a raiva da fundação, mas provavelmente ia arruinar também com a sua reputação.
Então, depois de um ano, ele recrutou meninos para um segundo acampamento, desta vez no Parque Estadual Robbers Cave, lá em Oklahoma. Sheriff precisava repetir o estudo e comprovar sua hipótese, e ele já estava determinado a não repetir os erros de Middle Grove. Mas antes de falar da nova versão do experimento, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é sim relevante. Agora, se você já está inscrito no canal e já ativou o sininho, valeu demais pela força. Bom, mas como eu disse, Sheriff estava determinado a não repetir os mesmos erros de Middle Grove. Esse segundo experimento não podia mais dar errado. E a nova versão de experimento aconteceu no Robbers Cave State Park, lá no estado de Oklahoma. E foi daí que veio o nome que tornou o experimento conhecido, Robbers Cave Experiment, o experimento da Caverna dos Ladrões. Aí dessa vez, ao chegarem no acampamento, as crianças foram divididas em dois grupos, os Rattlers, que seriam as cascavéis, e os Eagles, as águias. E não houve mistura no início do experimento. No primeiro dia, nem os Rattlers nem os Eagles sabiam que o outro grupo existia. Só ficaram sabendo no segundo dia. Além disso, Sheriff abandonou o seu papel de zelador do acampamento. Seus colaboradores sabiam que Sheriff poderia perder o controle. E seu assistente, O.J. Harvey, assumiu o controle da experiência. Mas vamos combinar, né? Uma pessoa que tem a ideia de botar fogo num parque não parece a pessoa mais apta a conduzir um projeto como esse, né? Então o Sheriff ficou de lado. Em Robbers Cave, as coisas correram muito mais conforme o planejado. Depois de um cabo de guerra em que foram derrotados, os Eagles queimaram a bandeira dos Rattlers. Então o inferno começou, com ataques a cabanas, vandalismos e guerra de comida. Cada momento de confronto, no entanto, foi sutilmente manipulado pela equipe de pesquisa. Algo bem parecido com o que aconteceu na prisão de Stanford, que a gente já falou em outro vídeo aqui no canal. Em seu livro, Dina Perry faz uma provocação. Quem mais poderia ter fornecido os fósforos para queimar a bandeira? Ou seja, todo esse ódio não surgiu de forma espontânea, como foi dito por Sheriff no seu artigo final. Bom, depois de fazer os meninos brigarem, o próximo estágio era a importantíssima reconciliação. E é claro, a comprovação da teoria do Sheriff. Certa manhã, os meninos descobriram que o abastecimento de água tinha sido cortado. Eles teriam que localizar o tanque de água no alto da montanha e teriam que trabalhar juntos para remover as pedras, que tanto o Harvey quanto o Sheriff colocaram sobre essa válvula para que pudessem abri-la novamente. Aí, devido ao calor, a falta de água realmente aproximou os dois grupos. Isso realmente aconteceu. Nas palavras de Perry, no início, eles eram bastante sensíveis sobre a interação, mas lentamente, com o sol forte e seus cantis de água esvaziando lentamente, os limites entre os grupos começaram a se confundir. E com isso, a teoria de Sheriff foi reafirmada. E o Robbers Cave entrou para a lista dos experimentos mais famosos e influentes da história da psicologia. Mas será que esse estudo realmente teve rigor científico? E por que será que os resultados do experimento de Middle Grove, onde os pesquisadores não conseguiram fazer os meninos lutarem, foram escondidos? Nas palavras de Perry, a autora do livro, Sheriff foi claramente movido por uma espécie de paixão. Isso moldou sua visão e também moldou os métodos que ele usou. Ele realmente veio dessa tradição dos anos 30, de usar experimentos como demonstrações, como uma confirmação, não para tentar encontrar algo novo. Em outras palavras, pense primeiro na teoria e depois encontre uma maneira de obter os resultados que correspondem a ela. Mas e se os resultados disserem outra coisa? Joga fora. Nos episódios anteriores, a gente comentou sobre o relatório Belmont. Esse relatório foi emitido em 30 de setembro de 1978. O nome do relatório vem do Centro de Conferências de Belmont, onde o documento foi parcialmente redigido. O relatório Belmont resume os princípios éticos e diretrizes para pesquisas envolvendo seres humanos. E nele, 3 princípios básicos são identificados: respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. Respeito pelas pessoas é sobre proteger a autonomia de todas as pessoas e tratá-las com cortesia, respeito e permitir o consentimento informado. Ou seja, os pesquisadores devem ser verdadeiros. Eles não devem enganar os participantes.
A beneficência fala da filosofia de não causar danos, ao mesmo tempo em que maximiza os benefícios para o projeto de pesquisa e minimiza os riscos para os sujeitos da pesquisa. E, finalmente, o princípio da justiça estabelece como condição fundamental a equidade, que é a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto, adequado, e de dar a cada um o que lhe é devido. Esses dois experimentos feriram todos esses requisitos, já que ele envolveu crianças e suas famílias sem informá-las completamente sobre a natureza da pesquisa. Embora os pesquisadores envolvidos no estudo tenham obtido o consentimento dos pais, eles não informaram completamente os participantes sobre a natureza do estudo. Os pais nem imaginavam que o experimentador ia criar guerra entre crianças. E além disso, o estudo envolveu crianças, que é um grupo que é naturalmente mais frágil emocionalmente. E além de todos esses problemas, os dados foram completamente manipulados, já que foram totalmente omitidos os resultados do primeiro experimento em Middle Grove. E no experimento de Roberts Cave, que é o famoso, os pesquisadores claramente interferiram na relação entre as crianças. Se os pesquisadores fizeram as crianças brigarem, não tem nada de orgânico e espontâneo surgindo, não. Bom, dito tudo isso, se Middle Grove e Roberts Cave não são cientificamente rigorosos, isso significa que os experimentos não têm nenhum valor? Sinceramente, eu vejo muito mais valor no primeiro experimento, o que não foi publicado, do que no experimento de Roberts Cave, que ficou famoso. Olha só, no primeiro experimento, apesar de todas as tentativas de manipular as crianças, elas resistiram. E em meio a tanta maldade que nos rodeia, no final das contas, o experimento de Middle Grove acaba nos dando um pouco de esperança. Infelizmente, o Roberts Cave, que é o da Caverna dos Ladrões, teve tanta manipulação na sua metodologia que resta apenas uma hipótese bem frágil de que um objetivo em comum poderia unir as crianças. E qual que é a sua opinião sobre esses dois experimentos? Já sabiam do primeiro experimento que foi totalmente descartado? Quer sugerir algum vídeo? Só escrever nos comentários. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, pô, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até lá.